O controle acaba quando você entende a própria natureza, porque todo poder sobre o outro nasce da ignorância sobre si. Em um determinado momento, o instinto se curva à consciência. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda novamente aqui ao canal. O assunto aqui é sempre o comportamento humano com base na psicanálise e na psicologia. Antes, responde uma pergunta aqui abaixo nos comentários. Amar é suportar? Qual é a diferença entre apego ansioso e o amor? Fique até o final do vídeo, pois é no final em que eu vou deixar a grande pergunta e você contribui com uma grande resposta. É no final que você vai compreender, que você vai entender tudo o que precisa ser absorvido. Apego ansioso é um estilo de relacionamento inseguro, marcado pelo medo constante de rejeição e abandono. Note, escreva essas duas frases: rejeição e abandono. Quem tem esse padrão busca muita proximidade e validação, mas vive em alerta máximo, achando que o outro vai se afastar a qualquer momento. Como o apego ansioso surge na infância. O apego ansioso costuma nascer de cuidados inconstantes dos pais ou responsáveis. A criança, ora recebia atenção e carinho, ora encontrava o adulto distante ou imprevisível. Vamos falar sobre uma crença, que é a crença central. Acompanha comigo a leitura. A pessoa cresce achando que precisa se esforçar muito, insistir ou agradar para merecer amor. Vamos falar sobre os sinais nos relacionamentos adultos. Medo de abandono. Uma mensagem que demora a chegar ou uma mudança de planos gera forte desespero ou ansiedade. E tem também a necessidade de validação. Pede provas de afeto com frequência e precisa saber o tempo todo que o parceiro se importa. Vamos falar então sobre a hipervigilância. Fica atenta a qualquer sinal sutil de distanciamento, interpretando atitudes normais como rejeição. Note e observe que, novamente, eu falei da palavra abandono e rejeição. Vamos falar sobre um ponto específico que é nocivo. Nocivo é algo que destrói. A autossabotagem, olha só, tenta controlar o outro ou exige contato excessivo, o que, às vezes, acaba afastando quem se quer por perto. Como eu havia falado no início do vídeo, aqui aparece duas vezes a palavra abandono e duas vezes a palavra rejeição. E o que acontece quando um adulto leva essas duas feridas emocionais para a vida adulta? Responde aqui embaixo nos comentários.
E faltou dizer que as feridas emocionais são 5. Resta ainda a humilhação, a traição e a injustiça. Mas até aqui, foque no abandono e na rejeição. Vamos falar então agora sobre o amor. O que é o amor? Olha só, em relacionamentos afetivos, o amor é uma construção diária baseada em afeto, cuidados mútuos e decisão. O amor maduro envolve estabilidade, aceitação do outro e o desejo voluntário de compartilhar a vida. Segundo a famosa teoria triangular do amor do psicólogo Robert Sternberg, o amor completo em uma relação depende do equilíbrio entre 3 forças. Vamos então falar sobre a primeira força. Olha só, a intimidade, sentimento de proximidade, conexão, amizade partilhada e confiança entre os parceiros. Vamos falar então sobre o segundo pilar, que é a paixão. Olha só, desejo físico, atração sexual e a energia romântica da união. O terceiro pilar, e provavelmente tão importante quanto os outros dois, é o compromisso. Decisão racional de permanecer juntos, superar desafios e planejar o futuro a 2. O que é amor? E o que é paixão? Paixão é imediata, idealiza o parceiro e traz a sensação de frio na barriga. Já o amor desenvolve-se com o tempo e aceita os defeitos reais da pessoa. Continuando então, olha só, um amor saudável gera segurança, ou seja, o casal sente paz e confiança mútua. Tem também a liberdade. Não há controle excessivo, nem exigência de exclusividade no crescimento pessoal. Vamos falar então sobre a reciprocidade. O cuidado e o respeito caminham em uma via de mão dupla. Isso se chama amor saudável. 3 pontos específicos, que é a segurança, a liberdade e a reciprocidade. Olha só, em relacionamentos afetivos tem e deve haver limites. E cuidado, porque limite não é um muro. Limite é uma porta com fechadura e que você tem a chave. E por esta porta só vai passar quem você decide, quem você escolhe, quem você permite. Limite tem que haver em todas as relações. Se dentro do relacionamento o qual você vive, neste exato momento, não existe respeito, talvez seja o momento de você reavaliar esta relação. Pense nisso. Em um relacionamento afetivo, não pode haver subserviência. Sabe? Aquilo de baixar a cabeça sempre não pode haver. Não pode haver passividade diante das reclamações, das cobranças, porque às vezes essas exigências
descabidas nos colocam em lugares indesejáveis. Limite. Homem e mulher possuem o mesmo valor. Amar não é suportar ou tolerar. Controle disfarçado de cuidado, desvalorização constante, culpa e manipulação, isolamento, ameaças e chantagens. O nome disso não é amor. Quando a mulher estabelece limite, às vezes, ela sente culpada. A abnegação e a dedicação, às vezes, se estende por 20 a 30 anos. E quando essa mulher entende que precisa mudar, que precisa dar novo sentido, recalcular a rota, o contexto externo tenta puxar ela de volta para aquela dinâmica disfuncional, onde alguém está sendo beneficiado. Um exemplo, alguém vai dizer assim para você: nossa, mas você não era assim. Por que você está desse jeito? Cuidado com esta frase. Ou seja, provavelmente tem alguém querendo manter essa mulher na prisão do passado. É importante entender e compreender. Será que eu tenho que me anular ou estar disponível para o outro o tempo todo? Ora, e como fica você? Relacionamento afetivo tem que haver equilíbrio de poder entre as partes. Vamos imaginar aqui a figura, uma imagem de uma balança. E a balança representa a justiça. A balança representa aquilo que é justo. Se essa balança pende demais somente para um dos lados, provavelmente tem algo de errado. Relacionamento afetivo é o dar e o receber, propriamente dito, equilíbrio entre as partes. Não pode haver controle, dominação, desvalorização. Não pode existir um comportamento que gera medo, culpa ou dependência emocional. É preciso também praticar o auto-amor. É se colocar diante do espelho e verdadeiramente sentir-se bem com quem eu sou. Está relacionado com a autoestima. Vamos falar sobre autonomia. Você já conseguiu ver, enxergar? Será que você tem autonomia dentro desta relação? Você tem voz ativa? Ou você é silenciada constantemente? Você tem livre arbítrio para desenvolver seus projetos pessoais? Será que você não está se anulando, abrindo mão de vivenciar e experimentar a vida em si? A partir de agora, a partir desse momento, faça essa reflexão. Será que eu tenho autonomia neste relacionamento? Se você vive tentando controlar tudo, talvez você esteja em uma relação consigo mesmo de apego ansioso. Talvez
você busque sempre agradar. Note e observe, segundo a filosofia, há coisas que controlamos e há outras que não está sob o nosso controle. Talvez você esteja carregando muito peso. Se você está carregando muito peso, inevitavelmente vai haver a sobrecarga. Talvez você faça uso de vários remédios para aliviar esse peso. Você já se perguntou se a relação com a vida é sobre carregar pesos ou viver com leveza e equilíbrio? Faça-se essa pergunta. Quais são os padrões disfuncionais que você está carregando? A dependência emocional significa validação externa e constante. O controle. Às vezes, tem pessoas que colocam o outro no centro de tudo. É como se o outro fosse o sol da vida dela. Inevitavelmente, quando você coloca alguém no centro, quando essa pessoa se torna o seu sol, você vai se anular. Por outro lado, ela se coloca lá embaixo, no fundo, ou no fim da fila. E note, em psicologia, o pronome é em primeira pessoa. E isso não é egoísmo, é pura sabedoria. Porque se você não está bem psicologicamente, você não tem capacidade interna, psíquica, para cuidar do outro. Cuide-se da sua saúde em primeiro lugar, para depois oferecer para o outro. E oferecer é dentro de um determinado limite, com equilíbrio. Se você vive em relacionamento disfuncional, um casamento falido, será que você não precisa reavaliar esta relação? Será que você não está se perdendo na jornada, a sua trajetória de vida? Será que você está vivendo em função de ter que dar uma resposta, uma satisfação para a sociedade? Isso remete de que pessoas com esse comportamento de ter que dar resposta à sociedade, ter que agradar a vizinhança, o bairro, significa que você não é livre. Porque no momento que você coloca cada indivíduo em seu devido lugar, isso vai trazer incômodo, isso vai gerar conflito. E aí você está preparado ou preparada para viver uma vida significativa, verdadeira. Coloque limite nas pessoas e você vai ver quem elas realmente é. E aqui, após falar sobre relacionamento e casamento, a grande pergunta é: como foi a tua relação familiar? Como foi a tua infância? Responde essas duas perguntas de forma clara, objetiva e compreensiva. Você sabe dizer ou responder onde tudo começou? Note que eu fiz 3 perguntas que vai te colocar, talvez, em choque. Como foi tua relação familiar? Como foi tua infância? E onde tudo isso começou? Porque tem pessoas que ficam eternamente nos traumas da infância.
Chega um momento em nossas vidas que precisamos ressignificar, conferir um novo sentido, dar um novo significado para nossas vidas. Como que você reage àquilo que aconteceu? Porque não é a condição que permanece em você. É você que está preso na condição. Então, como eu havia falado antes, chega um momento na vida que precisamos nos psicoadaptarmos àquilo que aconteceu. É mudar de vida, é mudar a trajetória, é ressignificar. Eu conheço pessoas que tiveram uma história de vida muito dolorosa. E essas pessoas, através da ressignificação, conferiram um novo sentido para a sua vida, um novo significado à própria vida. Olha só, permanecer no luto 20 ou 30 anos, o que isso vai gerar em você? Grava isso que eu vou te falar aqui agora. Olha só, ao soltar aquilo que já foi, o que se deve soltar? A infância traumática, a adolescência indesejada, o casamento errado, porque às vezes fazemos escolhas inconscientes e o resultado aparecerá em breve. Quando você solta aquilo que já foi, você se permite reviver e reescrever em uma página em branco. Página em branco, preferencialmente com um lápis. Uma nova história de vida. Aquilo que Deus começou a transformar na sua vida não veio para destruir quem você foi, mas veio para revelar quem você ainda pode se tornar. Um grande abraço para você. Nos vemos no próximo vídeo.